Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui, no fundo do meu coração. Fico muito feliz mesmo de ver cada rostinho aqui, alguns familiares, outros novos, mas é muito bom poder estar aqui e de forma muito humilde estar aqui para transmitir um pouco do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, com a teoria, mas principalmente com a experiência. Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, pela psicologia, pela disciplina positiva, e conforme eu fui vendo os resultados ao longo do tempo, isso foi me deixando cada vez mais apaixonada. E é com muita alegria que eu quero compartilhar um pouco com vocês algumas ferramentas e algumas ideias, reflexões que eu percebo que estão funcionando para muitas pessoas, assim como para mim também. Então, o que eu trago aqui? Esse livro é o livro base que a Jane Nelson escreveu, trazendo sobre a ideia da disciplina positiva. Ela tem vários outros, mas esse daqui é um dos principais. E a proposta hoje é falar um pouco com vocês sobre a criação de filhos com empatia. Tanto que o nome da palestra é Disciplina Positiva e o Caminhos do Coração. Nem permissividade e nem autoritarismo. Um encontro sobre amor estruturado, firmeza com gentileza. Então, para aprofundar bastante esse tema hoje, eu vou começar só falando um pouquinho sobre mim, para esclarecer quem é que está aqui falando com vocês, dentro do que eu consegui. Então, eu sou psicóloga há 5 anos, me formei pela FACAT, eu trabalho com a abordagem da TCC, abordagens científicas, mas me formei com a psicanálise, então tenho bastante bagagem teórica de diversas formas. Eu sou esposa, eu sou mãe desse menino querido que está aqui, que é na foto, né, o Thiago, está com 1 ano e 3 meses. Sou aprendiz na disciplina positiva, venho praticando, espírita iniciante, como a Lilian comentou, estou começando aqui na casa e gostando muito. E eu trago aqui algumas experiências também ao longo da minha trajetória que me auxiliaram e foram me ajudando a lapidar cada vez mais esse olhar que hoje eu quero compartilhar com vocês até aqui. Eu trabalhei com crianças no contraturno da escola, em oficinas, crianças que estavam em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes com muita dificuldade de comportamento. E eu lembro que na época era sempre um desafio como lidar, como trazer ordem, como trazer moralidade, como educar essas crianças. E nós, né, estudantes de psicologia na época, entre outras graduações, não sabíamos quase nada sobre isso e a gente usava aquilo que a gente conhecia. Eu tive uma criação bastante permissiva, intercalada com cobranças e algumas tentativas de instação de culpa, instação de vergonha, coisas que a gente vai entendendo aí ao longo da trajetória para poder se conhecer melhor e saber o que funciona melhor para nós ou não. E lembro que naquela época eu buscava ser firme, né? E só depois eu descobri que esse ser firme era ser autoritária e não funcionava. Ou até funcionava a curto prazo. Funcionava na hora do grito, funcionava na hora do sermão, mas a gente percebia que a criança e o adolescente não internalizavam aquilo. E aí eu fui cada vez questionando mais essa postura autoritária e estudando mais para conseguir encontrar outras formas. Meu estágio fiz em psicologia escolar em uma das escolas aqui de Taquara, e aí eu comecei a ter mais conexão, mais proximidade com adolescentes, com crianças, para ouvir mais a visão delas, o lado delas, os sofrimentos, os sentimentos, me identificando muito também. E assim, cada vez mais eu fui estudando, praticando e tentando refletir. Um dos pontos principais aqui, que acredito que é uma coisa que me ajuda muito também na profissão, que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é de vital importância, é o CVV, minha experiência como CVV, antes de ser psicóloga. Alguém conhece o CVV? Sabe o que é o CVV? Então, o CVV é o Centro de Valorização da Vida. Nós temos tanto a filial ali presencial aqui em Novo Hamburgo próxima, quanto online. Então, para ser voluntário do CVV, era necessário fazer um treinamento na qual nós aprendíamos sobre o humanismo, sobre olhar para a pessoa e não só para o problema que precisa ser solucionado.
Aqui a gente aprendeu a validar as emoções, a mostrar compreensão para aquela dor que a pessoa traz para nós. E foi assim que eu fui entendendo um pouco mais que nem tudo é tão prático, nem tudo é tão simples, e algumas coisas precisam de mais conexão, de mais empatia para funcionar a longo prazo. E trabalho, então, hoje com adultos e adolescentes. Então, uma coisa que eu queria fazer um gancho aqui com vocês, sou iniciante nos estudos do Espiritismo, mas tenho ouvido falar bastante e começado a ler sobre a Joana de Ângeles. Vocês conhecem a Joana de Ângeles? E tem essa frase que me chamou muito a atenção, que acho que fecha muito com a disciplina positiva, que diz o seguinte: toda repressão gera culpa inconsciente e bloqueio do fluxo do amor. Então, é uma frase que faz a gente refletir sobre o quanto, muitas vezes, nós condenamos certos comportamentos e questões que a forma como a gente vai educar, como a gente vai transmitir alguns conhecimentos pode muito mais gerar consequências negativas do que o que a gente realmente gostaria de estar gerando a longo prazo naquela criança, naquela adolescente. Um pouquinho de psicologia aqui só para contextualizar mais. A personalidade, né? Ela tem vários fatores que geram a personalidade. Aqui a gente ouve muito, aquela pessoa é assim porque ela é assim, ela nasceu assim, é o jeito dela de ser, né? O temperamento dela. E, na verdade, eu coloquei essa foto desse interruptor, que lembro que é uma metáfora que um professor uma vez falou. O temperamento, ele é inato, claro que o espiritismo vai trazer muito mais bagagem até para acrescentar aqui. A gente vem com ímpetos, a gente vem com um certo temperamento mais, às vezes mais calmo, mais brando, às vezes mais ativo, mais irritado, cheio de vontades. Mas é como se tudo isso fosse fosse interruptores que a gente tem. E o que vai definir, de fato, a nossa personalidade, como que a gente vai ser como pessoa, quais são as nossas escolhas, os nossos comportamentos, nossos padrões emocionais e crenças, pensamentos, vai ser muito mais influenciado pelo ambiente, pela criação, ou seja, pela forma como nós pais, nós educadores, né, como o ambiente trata aquela criança desde pequeno, como o ambiente olha para aquela criança. Como a criança é olhada, vai desenvolver dentro dela como ela se enxerga, o autoconceito que ela tem sobre ela. Então, para não ficar tanta teoria eu falando aqui, que a gente vai ainda fazer essa palestra ser mais dinâmica, eu vou trazer um vídeo para vocês, eu vou abrir aqui rapidinho para fazer um gancho. Vocês me permitem aqui acessar rapidinho. Um vídeo que eu fiz em parceria com um senhor que frequenta aqui a casa, que faz palestras, que eu achei bem interessante a fala dele. Deixa eu ver se só não está saindo som aqui. Como é que eu posso fazer isso? Tem um ajuste. Um ajuste de áudio. Não. Qual é que tem que clicar? Alguém entende? Alto-falante? Link? Link projetor? Talvez agora tá. Oi? Aqui? É que não está saindo nem do note. Mas se não der também não tem problema. Deixa eu tentar aqui.
Acho que agora vai dar certo. Escuta essa mensagem e vê se não te identifica. A gente não sabe o que se passa na cabeça de uma criança quando a gente diz uma certa frase. Para de chorar agora. Engole esse choro. O que se passa na cabeça da criança? Que ela demonstrar as emoções é irritador. Isso é o que se passa na cabeça da criança. Você sempre tão desastrado, quebrou o copo de novo. Isso destrói a autoestima da criança. E aos poucos, ela vai evitar desafios no futuro. Só que repercussões têm frases pequenas. Por que tu não é como tua irmã? Olha só, eu estou desenvolvendo uma rivalidade com os irmãos e estimulando um sentimento de inferioridade. Isso tudo se passa na cabeça da criança, instintivamente. É claro que a criança não vai verbalizar isso, mas isso se passa na cabeça dela. Sempre um menino, faça isso direitinho. Associar olha só isso, associar a bondade com um comportamento pode levar a uma obediência cega, sem raciocínio. Ele quer para de incomodar. Isso significa que ele está sentindo que as opiniões dele não são nada importantes, que ele é um cego assim. Você nunca vai conseguir fazer isso. Não adianta tentar, a confiança dele vai acabar. Gente, quando os meus pacientes com dificuldades emocionais apresentam-se crenças distorcidas, cujas origens estão em experiências como essas. Precisamos falar sobre isso, sim. Bom, por que eu trouxe esse vídeo, né? Para falar sobre isso. Então, antigamente, a vida também precisava ser muito prática, a gente precisa contextualizar. Né? Não havia tanto tempo, não havia tanta informação, não havia tanto recurso. Muitas pessoas estavam sobrevivendo, precisavam dar conta de tudo. E por isso, a forma de transmitir a moralidade, a forma de educar, precisava ser daquela forma. Mas, conforme as coisas foram mudando, conforme também a mulher deixou de ser uma figura de submissão na qual a criança se espelhava e, portanto, obedecia ao pai, a criança também foi desejando ser tratada de forma digna. E como essas frases, elas parecem às vezes tão banais, saem no automático, a gente às vezes nem percebe, mas aquela criança que está escutando aquela frase, ela sente profundamente o significado daquilo que está sendo dito. E aqui a gente fala da importância do poder da linguagem, a importância da gente dar a importância para o uso da linguagem, a gente poder cuidar das palavras que a gente usa com uma criança. Aqui eu coloquei aqui algumas das crenças mais comuns que eu percebo que muitas pessoas que têm dificuldades emocionais trazem. A gente descobre isso juntos, né, durante o processo de terapia. E aqui tem algumas dessas crenças que o senhor Roberto falou, né? Pessoas que se sentem não boas o suficiente, fracas, incapazes, não merecedoras de amor, o incômodo, inadequadas. E de onde vêm essas crenças? Qual o impacto da criação tradicional na nossa vida hoje? Então, algumas perguntas para a gente pensar na nossa vida atual. Como tu te sente quando tu erra? Qual é o sentimento quando tu percebe que tu errou, que tu não agiu como tu gostaria? O quanto tu te cobra? O quanto é importante ser destaque? O quanto tu consegue expressar o que quer? Quantas vezes tu te sente não bom o suficiente, fazendo não mais que a obrigação? Quanto medo tu tens do julgamento? O quanto se compara com as pessoas? Quais emoções tu engole? Ou te distrai delas porque não sabe lidar, porque não aprendeu a lidar, ou porque às vezes a gente não aprendeu nem a nomear aquela emoção. Esses padrões, eles vêm da forma como a gente foi criado e acabam sendo repetidos com os nossos filhos, pela culpa, pela vergonha ou pela premiação.
Então, para a gente entender melhor. Cultura da punição ou premiação. O que é isso, né? Cultura da punição ou premiação. A Lilian comentou antes. Punição. Quando a gente ouve a palavra punição, muita gente vai imaginar uma criança talvez apanhando. E a gente vai além disso. Não só a questão da violência física, de punir fisicamente, bater, dar uma chinelada numa criança. A gente está falando sobre coisas mais sutis, mas que a gente vem percebendo o impacto ao longo do tempo. Que é eu dar um sermão no meu filho, eu xingar o meu filho, eu envergonhar, até um olhar de reprovação. Aí eu consigo ouvir algumas vozes aqui no meu ouvido dizendo assim: ah, mas que besteira, agora não dá mais nem para xingar, nem para chamar atenção, mas que mimimi é esse? Não posso ser firme com meu filho, se está uma coisa errada, tem que ser repreendido, ele tem que entender o que ele está fazendo de errado. E é aqui que a gente vai começando a dialogar com essas crenças, para a gente começar a entender que existem outras formas da gente chamar a atenção dos nossos filhos sem precisar tanto incitar vergonha, sem precisar tanto incitar culpa. Porque quando a gente fala com raiva, ser firme não é a mesma coisa que falar com raiva. Tudo isso a gente vai vendo, né? Mas quando a gente fala com raiva e a gente, sem querer, diminui a outra pessoa e a gente faz ela sentir vergonha, sentir culpa, o que ela está nutrindo dentro dela com o tempo? Insegurança, dúvida, medo de errar, vontade desesperada por acertar, por não passar por aquilo de novo. Ou, dependendo do temperamento, né, dependendo da criança, ela pode ficar com raiva. E até, de certa forma, às vezes é até saudável a criança que fica com raiva, que ela luta por ela mesma. Que ela sabe que talvez esse erro, eu ter derrubado um copo d'água, eu ter falado meio alto quando eu deveria ter ficado mais quieta, talvez aquilo não define o meu caráter, o meu valor como pessoa. Foi um erro e eu posso aprender com esse erro. Mas quando o meu pai, a minha mãe, um cuidador, uma pessoa que deveria estar ali para me ensinar, para me guiar, me proteger, me reprime de uma forma que faz eu sentir como se eu não fosse, às vezes, aceita, aquilo gera uma marca. Então, a gente está falando aqui sobre algumas consequências. Algumas que eu comentei aqui: baixa autoconfiança, baixa autoestima, orgulho, vaidade. Quando eu sou muito premiado, quando eu acerto. Vou bem na escola, tá? A minha filha é a melhor da classe, ela é maravilhosa, ela é inteligente, ela faz tudo certo, ela é perfeita, é a mais bonita. Então, o que eu estou criando aqui? Um sentimento de orgulho, de vaidade. E uma querida paciente minha me trouxe uma frase uma vez que dizia o seguinte: se alguém te colocar no pedestal, desça imediatamente de lá, porque todo pedestal é uma prisão. Então, quando a gente também engrandece demais os nossos filhos, a gente aprisiona eles na busca por suprir as nossas expectativas, aqueles ideais que a gente carrega, que a gente fica tão orgulhoso deles. Isso a gente não faz na maldade, a gente não faz pensando. A gente realmente sente o orgulho. Mas para aquela criança que fica... Todos nós nascemos querendo pertencer, querendo ser aceitos, querendo ser bem vistos. Então, o caminho da premiação, para trazer aqui também, é um caminho que muitas vezes faz com que a gente faça as coisas na vida, tenha motivação, não por nós, porque aquilo faz sentido para a gente, mas para agradar a outra pessoa, para que a gente possa se sentir amada por aquela pessoa. Então, entre outros, necessidade de ser destaque, hipercompensação, julgar, fofocar, humilhar. Por quê? Porque quando eu falo mal do outro, quando, tu viu o fulano, tá assim, tá assado, quem nunca, né? Quem nunca? Não estou aqui num pedestal como se eu fosse perfeita de forma alguma. De forma alguma. Estamos todos aprendendo. Mas quando isso aqui eu estou trazendo como um sintoma dessa criação. Porque quando eu diminuo o outro, mesmo que sem perceber,
eu tenho um certo alívio, porque aí eu não estou por baixo. Então, também a competição, preconceito, falta de maturidade emocional, eu não consigo lidar com emoções que eu nem eu mesmo consigo admitir para mim. Uso de vícios como recompensas para eu manejar essas emoções. Aqui entra comprar demais, beber demais, fumar demais, comer doce demais. A gente pode pensar em tudo aquilo que dá um alívio na gente para que a gente possa sobreviver a algumas emoções dolorosas. E a evitação. A evitação é aquela crença de que a gente não vai conseguir, então se eu não vou conseguir, é melhor eu evitar. Então, tentar organizar um pouco. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer palestra, porque eu tenho muitos raciocínios na minha cabeça e quando eu vou falar, às vezes eu me perco um pouco. Então, vou tentar me guiar aqui para trazer algo um pouco mais claro para vocês. Pessoal, na minha vivência clínica, a crença mais forte que eu percebo nas pessoas, aquela crença é uma coisa que a gente traz inconscientemente, lá no fundo a gente nem sabe que tem essa crença, mas com tanto diálogo, com tantas estratégias para entender o sofrimento da pessoa, a gente começa a entender as cognições, e lá no fundo a pessoa sente como se ela não fosse boa o suficiente. A própria Brené Brown, quando escreveu A Coragem de Ser Imperfeito, fala muito sobre isso. Então, essa é a raiz de muito sofrimento, muita autocobrança. Então, pensando na criação tradicional, a gente tem alguns ciclos aqui. Quando a criança erra e ela ou é humilhada, envergonhada, ela capta uma seguinte mensagem inconsciente na cabeça dela: se eu agir mal, eu sou inadequado. Se a pessoa acerta e ela ganha muito elogio, muita premiação, ela sente a expectativa sobre ela. Eu sou melhor que os outros. Então, eu preciso manter essa imagem para eu continuar recebendo toda essa admiração. E a gente tem a permissividade, que é quando os pais, numa tentativa muito bonita, talvez, assim, de aliviar o sofrimento da criança, de ver a criança feliz, acaba sendo permissivo, fazendo pela criança aquilo que ela já teria capacidade de fazer por ela mesma. Então, ela não enfrenta desconfortos, ela acaba não aprendendo. O que talvez na criação mais antiga era o contrário. Então, tem muitas formas de a gente criar os filhos. E o que seria a solução que a disciplina positiva traz? O encorajamento sem exaltação. O encorajamento sem envergonhamento. O incentivo para desenvolver tolerância à frustração e competências. Essa frase eu achei interessante de trazer. Nós não estamos mais nas cavernas dominando e sendo dominados. Precisamos explorar a nossa racionalidade. Então, a disciplina positiva, aqui a gente tem alguns mitos, né? Isso é mimimi? Então, não é permissividade, não é falta de autoridade, não é ausência de limites. É o combo entre firmeza com gentileza, igual a respeito mútuo, baseada nos estudos dos psicólogos Adler e Dreikurs, desenvolvida por Jane Nelson. Então, ensina pertencimento. Então, a gente vai falar sobre algumas estratégias, mas faz com que a criança se sinta amada, ensina a significância de que ela tem valor e habilidades para a vida, para que ela possa se sentir capaz de lidar com frustrações e de enfrentar os desafios da vida e persistir nesses desafios. Prepara para agir pelo bem, mesmo quando ninguém está olhando. E aí aqui eu trago um personagem que um professor, uma vez na minha formação, trouxe, que eu achei muito interessante, que eu vejo que tem sido, muitas vezes, uma intervenção divisora de águas para muitos pacientes, que é a descoberta da nossa voz autocrítica, aquela voz autocrítica que nos gera insegurança. E a gente dá o nome de Senhor Tenório. Então eu pergunto, você conhece o seu Senhor Tenório? Ele fala frases desse tipo assim: você só fala bobagem, não agregou em nada, tanto para nós mesmos quanto para outra pessoa. De novo, errou nisso. A vida é dura, lazer é luxo. Tem que se esforçar mais. Ninguém me ajuda em nada nunca. Mas isso não é mais que a tua obrigação. Fica quieto, atrapalhado, alienada, no mundo da lua, não incomoda. Fulano não presta. Tu tá fazendo tudo errado. Engole esse choro, não tem por que chorar por tão pouco.
Tu já devia saber isso, né? Não fica reclamando, não pode reclamar. Falta leitura nesse teu corpo aí. Eu já respondi essa pergunta, presta atenção, hein? Tu tem que ser mais grato. Então, o senhor Tenório, aqui tem a imagem de um senhorzinho rabugento, né? Todos nós temos o senhor Tenório dentro de nós. Não existe pessoa que não tenha o senhor Tenório. O que o senhor Tenório quer? Qual é a intenção dele? Ele quer nos ajudar. Ele quer fazer com que a gente se mexa para a vida, que a gente tenha mais disciplina, que a gente tenha mais foco. O problema e a questão é, a gente consegue, quando a gente entende que a gente tem um senhor Tenório, a gente tem certo controle sobre ele, porque a gente consegue decidir se a gente vai dar vazão para tudo que ele fala na nossa cabeça e falar isso, ou a gente consegue, às vezes, manejar ele um pouquinho melhor. Então, ele tenta nos ajudar, mas o problema é que ele nos deixa muito ansiosos e muito desanimados, muito envergonhados. E a vida fica cinza, fica ansiosa, fica sem brilho. E o que eu trago aqui é que a gente pode se motivar de outras formas na vida, não só pela vergonha, não só pela reclamação do senhor Tenório, mas focando em algo positivo, em algo resolutivo, focando na solução. E aí eu trago uma outra metáfora para tentar clarear para nós aqui, que é a do coelho que corre. O coelho corre, ele está motivado para correr. Então pensem comigo, ele pode correr por dois motivos que eu vou trazer aqui. Um deles é ele correr de um predador. Então a gente imagina que ele está correndo de um leão que quer pegar ele. Como é que é essa sensação de estar correndo de um leão, correndo para não ser abocanhado, para não morrer, para sobreviver? Qual é o sentimento dessa corrida? Medo? Medo? Pavor? Eu tô apavorada, meu Deus, se o senhor Tenório me pegar, o senhor Tenório, tem a ver, né? Mas o leão me pegar, eu vou sofrer muito, vai doer muito. Mas tem outra motivação que o coelhinho corre também, que é em busca da cenourinha. Imagina que tem um bosque cheio de cenourinhas e ele tá lá correndo em busca dessa cenourinha. Qual é o sentimento de estar correndo pela cenourinha, sabendo que logo tu vai encontrar uma cenourinha no teu caminho? Qual é a sensação? De alegria. Veio até um passarinho visitar a gente. De alegria, de satisfação, de plenitude. Então, isso aqui é para a gente poder pensar, antes de falar sobre como fazer, né? Que é ilusório a gente imaginar que a gente vai estar sempre se motivando na vida pela cenourinha, né? Mas uma vida que é totalmente motivada pelo predador é uma vida muito ansiosa. É uma vida muito difícil. E muitos de nós estamos sempre assim. A gente muitas vezes é difícil porque são tantas criações diferentes, tantos pais diferentes, tantas personalidades diferentes que é difícil até dar exemplo. Mas vamos pensar assim que tem uma criança que tem um pai muito punitivo, muito crítico, que reclama de tudo, nunca tá bom, tem que lavar louça, tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso, como é que tu ainda não fez isso? Daí a pessoa faz, bah, mas tu viu que não tá certo, mas tu lavou a louça, mas não secou. Então parece que nunca é bom o suficiente, nunca vem um reconhecimento. Então aquela criança, ela internaliza que nunca tá bom, ela precisa fazer mais. E outra, não é menos que a minha obrigação. Estou lavando a louça, eu vou estudar, não é menos que a minha obrigação, já que eu não preciso trabalhar. Então a gente fica com essa pressão dentro da gente de fazer mais, fazer mais, fazer mais. Qualquer erro, qualquer rateada que a gente dá, já vem a voz, a gente internaliza. Né? São vários fatores aqui. E a gente internaliza aquela voz que diz, viu, tu errou. Tu não devia ter errado, tu já devia saber isso, por que tu errou de novo? Tá errado. Então a gente fica angustiado, envergonhado e a gente se move muito em busca de não errar. Mas quando a gente consegue encontrar uma motivação mais baseada em algo que faça sentido pra gente, mais baseada na cenourinha, a vida pode ficar mais leve. Por exemplo,
Quando eu me formei, eu me cobrava demais. E eu tinha muitos pensamentos do tipo, eu tinha que saber o que eu estava estudando. E se um paciente me perguntar uma coisa e eu não souber? Eu preciso saber. Eu tinha que saber. Então, eu estava sempre me motivando pelo predador. E se eu errar? Eu vou passar vergonha. Eu não vou ser boa o suficiente. Então, aquilo é muito difícil. E quando a gente consegue se tratar de uma forma diferente, com mais autocompaixão, e autocompaixão não é autopermissividade, é diferente. A autocompaixão, como diz a Christine Neff, é quando a gente consegue ter bondade com a gente mesmo, é quando a gente consegue ter um amor por nós mesmos que não é condicionado. Ele não é condicionado a se eu acertei, se eu errei, ou se eu sou a melhor, ou não. Ele é um amor que está ali presente mesmo quando eu cometo erros. Mas ele não é um amor que simplesmente diz que está tudo bem, então. Ele diz, eu estou aqui, isso é difícil, e vamos lá, tu consegue. O que que tu precisa fazer para conseguir acertar? Tá tudo bem tu não conseguir estudar nesse momento, mas é importante para ti. Então vamos estudar no momento que tu conseguir, vamos aos pouquinhos, vamos por partes. Então é uma forma de motivação que te orienta, que te aceita e que te orienta, e não só que te pune e que te pressiona. Então, a gente vai falar sobre o caminho da disciplina positiva. O que que esse caminho ele impede da gente? Ele não pede perfeição. Até porque quando a gente começa a fazer alguma coisa nova e a gente não consegue, a gente erra, qual é a nossa tendência? É isso que a gente está falando, né? A gente fica com vergonha, a gente pensa, não consegui, aí tenta de novo, não deu certo. Aí a gente começa com aqueles pensamentos ali, não deu certo é porque eu não consigo, eu não sou boa o suficiente. E quando vê, a gente desiste daquele caminho, porque a gente não aprendeu a lidar com a falha, a gente não aprendeu a lidar com o erro. Então, a disciplina positiva não é nem 8 nem 80, ela não pede que a gente seja sempre amoroso com o nosso filho, sempre respeitoso, sempre um anjinho. Ela pede que a gente seja honesto emocionalmente, ela pede que a gente seja autêntico, que a gente seja a gente mesmo, que a gente não precise se esconder atrás de uma autoridade, de um pai perfeito, uma mãe perfeita que nunca erra, que nunca sentem emoções difíceis. Que a gente possa ser autêntico e dizer algo do tipo, eu sei como tu está te sentindo, eu já me senti assim também. É difícil, né? Isso gera conexão, isso gera escuta. A criança se sente escutada, ela se sente validada. Depois que tu se conecta, esse é um dos princípios da disciplina positiva, tu consegue intervir. Quando tu mostra conexão, quando tu vai trazer a solução, a criança vai escutar muito melhor. Mas a ideia não é nem tu trazer a solução, é tu ajudar a criança a pensar na solução. É tu fazer perguntas para que ela possa raciocinar e pensar junto contigo. É não precisar envergonhar ela. A gente vai falar sobre exemplos. Mas o que que esse caminho pede? Ele pede a busca por autoconhecimento, para a gente poder se entender melhor, entender mais da nossa própria infância, das necessidades que foram ou não supridas, e não para condenar nossos pais de forma alguma, mas simplesmente para a gente poder entender e apreciar aquilo que foi bom e agradecer e poder pensar naquilo que não foi tão bom para que a gente possa buscar proporcionar para a gente aquilo que faltou, porque aquilo que faltou não deixa de faltar. E aí a gente pode também refletir sobre uma melhor forma de passar algo diferente para os filhos, que não é nem 8 nem 80, mas é algo refletido. Então esse caminho exige humildade, abertura para o aprendizado, estudo, curiosidade, honestidade emocional, respeito e autorrespeito, perdão e auto-perdão constante e prática, prática, prática. E aqui eu vou trazer para vocês, eu acho muito importante, eu acho que isso seria muito mais benéfico se todos nós todo mundo soubesse o que é essa estrelinha aqui. Essa estrela vem das teorias do Jeffrey Young em relação à terapia do esquema. Essa estrela ela vai trazer para nós sobre as 5
necessidades básicas do ser humano, necessidades emocionais básicas. E quais as consequências quando essas necessidades não são satisfeitas? Então, vamos começar lá pelo topo. A primeira necessidade, a mais visceral, a que o bebê nasce e sente profundamente, é conexão, vínculo seguro. O colo para o bebê é mais importante que a própria amamentação. Então, a gente começa por aqui, colo não é frescura, colo não é deixar mal acostumado. Colo é uma questão emocional que faz com que a criança se sinta segura, sinta que ela está protegida, que ela não vai morrer. Então, a criança precisa de conexão, de vínculo seguro. Ela precisa de pais que estão ali para ela, que olham para ela, que conversam com ela, que amam ela incondicionalmente. Que quando ela diz, eu tô com medo, eles dizem, eu te entendo, eu sei o que é medo, é difícil sentir isso. Que se conecta, que não diz, não, que besteira, isso vai passar. Não tem por que sentimento por causa disso. A criança que está triste fala, eu tô triste, o meu coleguinha roubou minha borracha. E o adulto que apanhava quando era criança e que passou por milhares de sofrimentos, sabe que uma borracha não é nada, mas ele vai entender que aquele sofrimento é o que ela conhece. E ele não deixa de ser um sofrimento porque tem crianças na África que passam fome. Que sim, é um sofrimento talvez muito maior, óbvio que é muito maior, mas não invalida aquele daquela criança. Então não é porque eu digo, meu filho, eu te entendo, é ruim quando alguém tira algo de ti que era importante para ti. Mas isso não é vitimizar o filho, isso não é deixar ele fraco por aquilo, porque a gente pode agregar. Mas pensa comigo, o que a gente pode fazer nessa situação? E a gente pode entrar em muitas soluções pensando sobre essa situação, mas o principal vai ser a conexão, o acolhimento. Então a gente tem aqui a desconexão e a rejeição, que são os sentimentos que a gente sente quando a gente não se sente pertencente, quando a gente se sente rejeitado, seja em casa, seja na escola. A segunda necessidade emocional básica é a autonomia. Autonomia, competência e senso de identidade. Que é aquilo que a criança ela vai desenvolvendo desde que ela é criança, desde que ela é bem pequenininha, quando ela já consegue fazer algumas coisas por conta. Quando ela já consegue, por exemplo, tô trocando a fralda do meu bebê e ele já segura a fraldinha ali, esperando a hora de eu colocar a fralda. Ele lava a louça junto comigo, ele varre o chão junto comigo, do jeito atrapalhado dele, mas ele tá ali fazendo por ele. Ele aprendeu a amarrar o próprio tênis, ele está fazendo as coisas por ele. O conceito de mimar não é dar colo, não é dar cheirinho, ficar juntinho. O conceito de mimar é fazer pela criança aquilo que ela já consegue fazer por ela mesma. Isso é mimar. E quando a gente influencia que o filho tome as próprias decisões desde pequeno, claro que de forma flexível e de forma apropriada para a idade, né? Por exemplo, eu vou comer isso ou aquilo, eu vou para o banho, eu vou levar esse brinquedo ou aquele. E não toda hora, não o tempo todo, não é todas as decisões. É aqui que eu percebo que às vezes é o que dificulta para a gente aprender a disciplina positiva. Essa crença de que precisa ser perfeito. Eu vi um vídeo esses dias que dizia assim, a mulher, ela mostrava a Ivana, né? A Ivana, a maravilhosa Ivana, que fala muito sobre criação de filho saudável. E a Ivana, ela falava sobre a importância da gente estar ali junto com o filho, contemplando o filho, para ele se sentir olhado. E aí trouxeram um vídeo assim, dizendo da mãe que ficou contemplando, e daqui a pouco esqueceu de fazer o jantar e a criança estava com fome. Então, não funciona. A criação saudável, emocionalmente saudável, não funciona. Porque aí eu vou esquecer de fazer o jantar. Então, eu digo, será que não é 880? Então, é isso que eu quero, o que eu mais quero trazer para vocês hoje é isso. Não cair num 8 ou 80.
Não cair num tudo ou nada. Ou é uma perfeição, um amor o tempo todo, ou então tem que ser autoritário mesmo, porque senão dá bagunça. A gente saber a arte de encontrar o meio termo. Então, quando a criança ela não tem voz, ela não pode dar a opinião dela, não pode decidir alguma coisa, ela não aprende a fazer por conta as coisas que ela precisa fazer, ela tem autonomia e desempenho prejudicados. Ela vai sentindo como se ela não fosse competente, como se ela não fosse capaz, como se ela não fosse dar conta. Ou uma criança, às vezes, que fica muito indecisa, que está sempre perguntando para os pais o que fazer, porque ela não consegue decidir por ela mesma. E a gente tem o terceiro, né, para quem acha que disciplina positiva é permissividade, é muito importante a criança ter limites realistas e autocontrole. E ela tem os limites prejudicados quando isso não acontece. Então, nãos são extremamente importantes. A criança precisa do não. Desde cedo, ela precisa receber esse não. Quando ela é muito pequena, ela ainda nem entende o conceito abstrato do não. Então, muitas vezes, o que ela vai precisar é de um direcionamento. Não para o que ela não pode fazer, mas uma orientação para o que ela pode fazer. Ela está desenhando na parede, né? Eu digo não, porque com o tempo ela vai internalizando. Eu não espero que ela absorva aquilo imediatamente, porque ela está aprendendo, mas eu trago uma folha para ela e digo, ó, minha filha, é aqui que tu pode desenhar, é aqui que tu pode brincar. Não pode pintar a parede, mas pode pintar aqui. Paciência é uma virtude. Sempre teremos? Não. Aí entra a conexão de novo. O que a gente faz com o outro quando a gente erra? Quando a gente erra com o outro? Quando a gente, sem querer, na hora da raiva, xinga o outro, se exalta, briga com o outro? O que a gente faz? Quando a gente se arrepende de uma ação que a gente fez que magoou outra pessoa, a gente pede desculpas, né? E na criação anterior é tão forte essa coisa assim de eu mostrar autoridade, eu mostrar que eu sei, eu mostrar quem manda, eu mostrar uma perfeição que eu nem pedia desculpa para os meus filhos. E na experiência a gente vai percebendo que quando um pai e uma mãe pede desculpa para os filhos, a tendência é que os filhos desculpem e consigam perceber que os pais são imperfeitos, que eles não precisam ser perfeitos, que eles não sabem tudo. E isso não tira a autoridade deles. Isso mostra que eles são humanos. E isso ensina, inclusive, os filhos a pedir desculpa, porque muito mais forte do que eu envergonhar, eu punir, eu mandar, eu censurar, é eu ser o exemplo, é eu ser o modelo. O modelo arrasta. Então, quando o pai ou a mãe, eles simplesmente são aquilo que eles querem que os filhos sejam, nos valores, nos hábitos, mais importante do que eles ficarem cobrando, porque a gente não tem esse controle todo sobre a outra pessoa, esse controle é ilusório. É a gente ser aquilo, porque isso inspira também. Para terminar, então, essa parte, outra necessidade que a gente tem, pessoal, é a liberdade de expressão de necessidades e emoções válidas. Então, é eu poder falar o que eu estou sentindo, é eu poder expressar a minha opinião, é eu poder falar, eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou alegre, e isso também poder ter uma certa aceitação do meio. É diferente do engole o choro, fica quieto, não quero saber, não quero ouvir, vai para o teu quarto. E o quinto ali é a espontaneidade e lazer, que é poder a gente expressar quem a gente é, ser a gente mesmo, poder brincar. Até na vida adulta isso também é muito importante. E quando isso não acontece, acontece a supervigilância e inibição. A gente fica retraído. E quando a gente, no quarto elemento, não conseguimos nos expressar tanto, não temos necessidades e emoções válidas no nosso meio, isso aqui é muito comum. A gente cria um direcionamento para o outro. Parece que as necessidades do outro se tornam mais importantes que a minha. Então, eu vivo pisando em ovos para não errar, eu vivo pisando em ovos para não desagradar, eu vivo pisando em ovos para cuidar das emoções dos outros e às vezes não cuido tanto das minhas. Então, vamos para a prática? Aqui a gente tem para tentar fixar uma ideia que possa facilitar.
É o princípio da disciplina positiva. Conexão antes de intervenção. Eu pratico muito isso com os meus pacientes. E eu percebo muito que até é comum, dependendo, né, alguns profissionais irem muito ou para um lado ou para o outro. Na verdade, a sociedade inteira, né? Freud já trazia para nós as instâncias psíquicas, id, ego e superego. Né? Então, o id e o superego, o que é o id e o superego? O id é o princípio do prazer. Eu sinto vontades, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho vontade de fazer sexo, eu tenho vontade de agredir. Tudo que me dá prazer está dentro desse princípio do prazer. É o conforto, é o alívio, prazer. E aí a gente tem o superego, que nas teorias psicanalíticas a gente fala que é o princípio da realidade, da moralidade social, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Então, às vezes a gente percebe assim, de várias formas, por exemplo, pessoas que estão muito para um lado ou para o outro. Ou muita permissividade, doce, tela e brincadeira, e não tem regra, e faz o que quer, e não tem horário para nada, e tudo é um oba-oba. E a criança lá dentro está toda desestruturada, ela não sabe bem, ela está viciada até nessas coisas. E a gente tem o princípio da realidade, né? Que são as normas sociais que Freud trazia. Pode isso, pode aquilo, não pode isso. E a gente fica aqui, aí o senhor Tenório, né? A gente fica ali, tem que cuidar, não pode errar, tem que fazer certo, tem que obedecer, tem que ser bonzinho, tem que respeitar, tem que fazer. Aí a gente fica, parece que nunca é suficiente, né? Eu faço certo aqui, mas aí ali eu agradei uma pessoa aqui, mas daí a outra eu desagradei. Mas daí eu vou agradar a outra, mas daí a outra desagradou. Nunca é bom o suficiente. E aí o próprio Freud, que em 1800 lavava pedrada, traz para nós o ego. O ego é a instância que vincula o id como superego, é a instância que faz conversar esses dois senhores e agradar os dois senhores. Então, até no espiritismo a gente vê muito, eu estou aprendendo, sou uma humilde aprendiz do espiritismo, mas eu vejo muito a questão de cuidar excessos, mas não de uma privação total de um auto-sacrifício absoluto. Então, aqui eu trago a importância da gente poder flexibilizar. A psicologia traz muito a importância da flexibilidade. Nem 8, nem 80. Eu quero tomar sorvete, eu não preciso tomar sorvete todo dia, mas eu posso tomar o meu sorvetinho lá no final de semana. Então, a gente poder ter rotina, ter ordem, ter estudo, trabalho, coisas produtivas, né, para criança, para adolescente ter ali os limites realistas para que ele possa crescer e ser alguém, mas também flexibilizando com coisas que vão agradar, né, a instância do prazer dele. E isso é o que a gente chama de humanizar. Então, aqui, formas práticas para a gente pensar sobre o poder da linguagem, né? Como a forma como nós falamos molda o que o outro acredita sobre si mesmo e sobre os outros. Então, a gente tem exemplos aqui de falas que desencorajam, como, por exemplo, tu nunca ajuda, né? A pessoa tá ali e a criança tá no tablet, tá no celular, e daí o pai e a mãe, tu nunca ajuda. Aí, aqui eu vou fazer mais um adendo. O que acontece? Muitas vezes acontece. A criança, ela é pequenininha e ela já tem capacidade de aprender coisas. E aqui eu falo uma coisa muito importante. Tudo é hábito. Quem nós somos, o que nós fazemos, tudo é hábito. É hábito de pensamento e é hábito de comportamento. Então, uma criança que desde pequenininha ela não aprende, sei lá, a lavar a louça, ajudar com a louça todos os dias, ou ela não aprende a dormir no quarto dela, assim que possível, ela está criando um hábito de como as coisas são. O que é o comum, né? A criança, ela não foi incentivada a aprender aquilo. Ou ela até foi um pouco mandada. Tem que fazer. A criança, ela não entendeu por que aquilo é importante, ela não sentiu prazer naquilo ali, ela
Então ela não aprendeu. Daí é mais prático, né? Na vida corrida, a mãe vai lá e faz, o pai vai lá e faz, e a criança fica ali no quarto, vai se alienando, vai se desconectando, e daí os adultos na correria resolvem as coisas, a criança vai e fica no mundo dela, aí de repente a criança vira adolescente. Aí a gente olha a criança, nossa, é um marmanjo que não sabe ajudar em casa, é um marmanjo que não sabe lavar a louça, é um marmanjo que... E aí a gente se dá conta, bah, mas... Aí a gente cobra, né? Mas como assim que tu não ajuda? Mas como assim que tu... Mas a gente ensinou desde pequenininho a criar esse hábito. E aí o que acontece? A gente começa a cobrar, a gente começa a mandar. E aí a gente se surpreende de alguns adolescentes ficarem tanto no quarto, ficarem tanto no celular, ficarem tão isolados. Isso muitas vezes é fruto da desconexão. Eles, desde pequeno, a gente tem vontade, a gente quer pertencer, a gente quer ser útil. Vou trazer o exemplo aqui de uma... Tem uma paciente que, preservando totalmente todo o sigilo possível aqui, mas eu acho muito interessante, né, de trazer, ela tem uma bebê recém-nascida e ela tem uma filha de 3 anos. E essa filha de 3 anos, quando a irmã mais nova nasceu, ela regrediu completamente, o que é super normal. É porque quando tem uma criança mais velha e nasce a mais nova, a criança mais velha perde a atenção, perde um pouco daquilo que antes ela tinha como filha única. E ela deu uma regredida e ela começou a fazer mais birra, que é uma desregulação emocional que a gente tem. É quando a gente não tem uma frustração muito grande, uma frustração, e a gente bota aquilo para fora. É tanta coisa para falar que às vezes eu me perco no raciocínio, mas vamos lá. E aí, a gente começou a conversar, né? O que fazer agora? Porque toda vez que eu tô fazendo almoço aqui e ela quer, não quer esperar, ela começa a gritar, ela começa a esbravejar porque ela quer, na hora que ela quer e tal, e eu falo, filha, espera que não tá na hora. Aí ela para um pouquinho, mas eu tô com fome, e ela faz de novo, ela começa a gritar e chorar. Filha, não tá na hora, filha, não sei o que, filha. Fala 10 vezes, com calma, paciência, bonitinho. Na 10ª, ela já não aguenta mais, ela estoura, mas eu já te falei, por que tu não espera, tu não vê o que eu tô fazendo? O que a gente tá entendendo aqui? Na hora do grito, resolve. Até lá, vai falando, não resolve. Né? Então, é aqui que entra a disciplina positiva, para estratégias, para a gente usar a nossa racionalidade, a nossa inteligência, para a gente se pôr no lugar da criança, isso é empatia, para pensar o que ela precisa naquele momento. Ela precisa de firmeza, mas ela também precisa de acolhimento. E o que faz uma criança se distrair daquele caos emocional que ela está sentindo naquele momento, que ela está com vontade de comer e não está bem na hora, e ela tem que aprender a manejar aquela emoção, aquela vontade. Fala para ela te alcançar a esponja. Fala para ela, né, traz ela aqui, ó, filha, faz aqui comigo, vem aqui, filha, me traz tal coisa, me busca tal coisa. E assim a criança foi fazendo. Uma semana, pararam as birras, pararam a tentativa ali, né, dela conseguir mais atenção da mãe, porque ela começou a se colocar como útil. O outro exemplo foi ela ter parado de usar, foi ter voltado a usar fralda, ela já tinha desfraudado. E aí ela começou a usar fralda de novo. Por quê? Porque eu quero ser como a minha irmã mais nova. A minha irmã mais nova recebe atenção, carinho, acolhimento exclusivo da mãe, então eu quero ser como ela para receber tudo isso. E aí o que a gente foi trabalhando? Confia na capacidade dela de gerenciar ali os esfínteres, vamos lá, e ao mesmo tempo traz a identificação dela contigo e menos com a menina nova. Então, aos poucos, ela foi assim, ó, filha, a mãe tá indo fazer xixi, vamos fazer xixi também? Olha como é que a mãe faz. E daí, aos poucos, você tá fazendo xixi que nem a mamãe, né? Então, assim, a criança vai também se identificando com o crescimento que ela já estava, mas ela deu essa regredida. Então, é assim que a gente vai entendendo sobre o que a criança precisa para que a gente consiga encontrar as estratégias para ajudar ela melhor. Então, a firmeza, ela está em dizer o não, ela está em dizer o que pode, o que não pode, em conduzir, mas não necessariamente em envergonhar. Então, um exemplo aqui de uma fala que desencoraja é dizer, tu nunca ajuda. E uma fala que encoraja é dizer,
eu preciso da tua ajuda agora. A fala que desencoraja, dizer, ela foi bem na prova, ela é muito inteligente. Ela pega as coisas rápido. Espera para quando ela não conseguir pegar uma coisa rápido para ver como ela vai se sentir. Uma farsa, muitas vezes. Né? Então, aqui a gente encoraja o esforço e não o resultado, e não o rótulo inteligente. A gente encoraja o esforço, porque o esforço, a pessoa tem controle sobre o esforço. Tu já devia saber, eu já te ensinei. Isso aqui é muito comum. A criança pergunta. Já tinha que saber isso aqui, já te falei. Né? Então, validar que se a criança está perguntando é porque ela está com dificuldade. Algumas coisas são difíceis, né? Vamos tentar de novo, juntos, até tu pegar o jeito. Eu estou aqui contigo. O outro, ele está com dificuldade, está tentando amarrar o tênis. Deixa que eu faço. Vem, vamos tentar aqui comigo, vamos tentar juntos. Não pensa assim, esse aqui é clássico, não só para crianças, né? Mas a gente ouve um desabafo de alguém e a gente fala, não pensa assim, pensa positivo, pensa que vai dar tudo certo. A gente nem escutou a pessoa direito, a gente nem se conectou com o que ela está sentindo. A pessoa se sente incompreendida e também sente que ela está incomodando, que ela não devia estar sentindo assim, né? Que ela está reclamando, sendo negativa. Então, a gente se conecta com o que a pessoa está sentindo. Eu te entendo, eu vejo que tu tá com medo, porque essa apresentação é importante para ti. Então, o teu medo faz sentido. Tu já conseguiu passar por algo assim antes? Ó, isso aqui, na TCC, a gente chama de questionamento socrático. É uma pergunta estratégica que faz com que a pessoa acesse uma memória para ela conseguir pensar e questionar aquele pensamento dela. Né? Por exemplo, ela está dizendo, eu não vou conseguir. E aí tu ajuda ela a pensar, será que não? Que evidências tu tem de que tu não vai conseguir? E de que tu vai conseguir? Tu já tem alguma evidência? Tu já conseguiu alguma coisa parecida antes? Eu já consegui. Então quem sabe esse ano eu vou conseguir também. O que te ajudou? Vamos pensar juntos em formas de tu se acalmar e se preparar. Então aqui tu não diz o que a criança tem que fazer. Tu não fala, né? Faz isso, faz aquilo. Tu não faz por ela. A gente não tem esse controle todo sobre o outro. Muitas vezes a gente precisa de conexão para criar um solo fértil para a criança se sentir à vontade de estar com a gente, né? E agregando aqui para que na hora que ela cometer um erro também, que ela não fuja da gente, que ela corra para a gente, que ela saiba que ela é aceitável mesmo quando ela erra, para pedir a nossa ajuda, para a gente conseguir auxiliar. Não como se a gente fosse envergonhar ela, mas estando do lado dela para compreender ela. Quantas vezes que a criança faz algo e a gente já aconteceu tal coisa, viu? Tu fez errado, viu? Não sei o quê. E às vezes a gente só, o que aconteceu? Me conta mais detalhes. Escuta. O mundo tá tão corrido, tá tudo tão caótico, a gente não para se escutar, a gente escuta uma pessoa já pensando no que vai responder. Então, às vezes, o que falta é essa conexão. E o ponto é que muitas vezes falta essa conexão da gente com a gente mesmo. E é aí que entra, muitas vezes, esse processo de autoconhecimento, um processo, por exemplo, de uma psicoterapia, mas algum processo que faça a gente poder pensar no que aconteceu com a gente, não de uma forma ruminativa, não de uma forma vitimista, não de uma forma que fica cavocando em feridas do passado, mas que a gente possa realmente, de forma realista, perceber que talvez a forma como muitos de nós fomos criados, talvez não tenha sido a melhor forma. Talvez a gente dizer assim, eu apanhei e não morri. Tá, tu não morreu, tu sobreviveu. Tu quer que teu filho, então, seja um sobrevivente de uma criação violenta? Ou tu quer que teu filho seja uma criança extraordinária? E não extraordinária como destaque, não extraordinária como melhor que os outros, mas simplesmente que seja ele mesmo, que seja feliz, que faça coisas na vida que façam sentido para ele. Então, para a gente poder ser o melhor pai e mãe que a gente puder, eu acredito fortemente que esse caminho começa da gente com a gente. Começa em a gente se aprimorar.
em a gente se reparentalizar. Esse é o ponto. A gente ser para a gente aquilo que faltou. Isso não é ser ingrato. Isso não é, mas meus pais fizeram o melhor que eles puderam. E realmente fizeram. Vamos agradecer a eles. Mas a gente olhar para aquilo que não faltou, aliás, que faltou, é poder ter a chance agora de proporcionar isso pra gente. Agradecer pelo que foi bom, perdoar o que não foi e poder agora ir em busca de algo melhor para nós e para a próxima geração. Então, eu gostaria de trazer para vocês. Aliás, é bom, eu tenho tanta coisa para falar que se me deixar falar aqui, eu fico falando 3 horas, né? Mas também gostaria de escutar, né, as dúvidas de vocês, de poder falar um pouquinho com vocês. Mas antes, eu gostaria de guiar vocês em uma técnica vivencial, que da minha experiência tem transmitido um pouco desse sentimento de resgate, dessa conexão de nós mesmos com a nossa criança interior, que muitas vezes a gente perdeu ao longo da vida. Sabe, tem uma frase acho que é um poeta, Rumi, ele aparece no livro da Christine Neff sobre autocompaixão, que diz assim, não é bem assim, porque eu não decorei a frase, tá? Mas é algo assim, a nossa tarefa não é buscar o amor. A nossa tarefa é entender quais foram os bloqueios que nós criamos contra o amor ao longo do nosso desenvolvimento, para que aí a gente possa desbloqueá-los e permitir esse amor estar aqui dentro. Então, muitas vezes, quando a gente tem dificuldade de escutar uma criança que está com alguma dor emocional, que está errando, que seja, e que precisa de uma orientação, porque crianças precisam de orientação, é porque a gente não está conseguindo nem admitir na gente aquele sentimento que a criança está mostrando nela. Que a gente não consegue nem aceitar na gente um erro que a gente está vendo que a criança está cometendo naquele momento. Então, quando a gente muda a relação com a gente mesmo, quando a gente entende que a gente é humano, que nós temos emoções, nós temos raiva, culpa, medo, inveja, ansiedade, tristeza, e é diferente sentir isso, de alimentar isso, mas inevitavelmente nós vamos sentir, a gente consegue entrar em um caminho de humanização, de auto-humanização, de conexão com a gente mesmo, de auto-perdão, para que a nossa vergonha não seja tão grande a ponto de nos bloquear, para que a nossa vergonha seja só mais uma emoção entre as outras. E dessa forma a gente realmente consiga se permitir sentir as coisas e ainda assim aprender a manejar essas emoções e ser mais humano, ser mais humilde, ser mais conectado com as pessoas ao nosso redor também. Então, essa técnica, eu gostaria que, se vocês puderem, se vocês se sentirem confortáveis, quem quiser, que possam fechar os olhos nesse momento. Vocês possam fechar os olhos e buscarem uma posição confortável aí na cadeira onde vocês estão, que vocês possam relaxar o corpo de vocês e respirar fundo, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, lentamente, sem pressa, se permitindo estar presente nesse momento aqui. Isso é prática de mindfulness. Vocês estão focando na respiração de vocês e estão deixando de alimentar pensamento. Se vier qualquer pensamento nesse momento, o que tem para fazer depois, sobre o que eu falei, sobre qualquer coisa, deixa esse pensamento de lado, deixa esse pensamento ali e foca a atenção na respiração de vocês, no ar que entra e no ar que sai, nas sensações do corpo de vocês. E agora eu vou pedir para que vocês pensem em vocês quando eram crianças. Que vocês pensem na versão de vocês lá de 5, 6 anos, quem sabe. E que vocês pensem aí internamente como eram essa criança. Como era essa criança? Quem você era? Que aparência você tinha com 5, 6 anos?
Conecta com essa imagem da sua infância. Pensa aí, do que essa criança gostava de brincar? O que alegrava essa criança? Qual era a brincadeira favorita que essa criança gostava de fazer? Como era a sensação dessa brincadeira? Tô vendo o rosto de satisfação aqui, pensando. Com quem que essa criança gostava de estar? Quem era a pessoa preferida dessa criança? Onde é que tu gostava de passear quando tu era essa criança? Quais são os lugares que tu gostava de frequentar, de ir? O que te deixava feliz? O que te fazia rir? Peço que tente se ver fazendo algo que tu gostava muito, que tu se conecte com o prazer que tu sentia naquele momento. Como que estava o teu corpo nesse momento? Como que tu se sentia? Tu consegue sintonizar com a energia dessa criança que tu foi nessa brincadeira que tu tá imaginando? Sentir as emoções que ela estava sentindo? Perceber a pureza, a alegria dela? Então, agora que vocês estão conectados com a criança interior de vocês, de olhos fechados ainda, eu vou pedir que vocês repitam algumas palavras de reparentalização. Cada um no seu mundo agora, cada um conectado com a própria versão que já foi. Minha criança amada, você é incrível exatamente como você é. Você merece ser amada exatamente como você é. Você merece ser respeitada. Você é perfeita exatamente como você é. Eu sinto muito se em algum momento você deixou de acreditar nisso. Eu sinto muito se em algum momento te convenceram do contrário. Eu sinto muito se em algum momento eu deixei de acreditar nisso e deixei de te amar. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui e nós vamos ficar juntos. E hoje me comprometo para iniciar uma jornada para recuperar o meu amor por você. E eu prometo que nunca mais eu vou te abandonar. Vocês podem fazer um abraço em si mesmos. A gente chama de autoabraço. Isso é um toque compassivo. Pensem na criança que vocês foram. Pensem na alegria genuína. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Por que a gente carrega tanta vergonha, tanta culpa, tanta repressão? A gente pode aprender juntos. Tá todo mundo aprendendo. Ninguém é melhor que ninguém. Quando vocês terem medo de errar de novo, quando vocês terem medo de serem pais imperfeitos, lembrem desse momento. Lembrem da criança que vocês foram e que ainda está aí dentro e que merece todo esse amor incondicional que vocês podem proporcionar para ela, para vocês mesmos.
E que quanto mais vocês se conectarem com esse amor próprio incondicional, mais vocês terão para entregar para os seus filhos também. E tudo é aprendizado. Essas estratégias, essas ideias, tudo é aprendizado. A gente vai estudando aos poucos, pegando uma ideia aqui, outra ali. Ninguém precisa saber tudo. A gente erra, a gente falha, a gente tenta de novo. O mais importante é vocês serem pais conectados com seus filhos. A Jane Nelson resume isso no fim de tudo. É a conexão. O aprendizado é aos poucos. Podem voltar, então, para o momento presente. E eu fico muito grata por vocês terem se permitido estar aqui até o fim, por vocês escutarem tudo que eu trouxe hoje. Não trouxe nem metade que eu queria trazer, mas fico à disposição para tirar dúvidas, se eu souber, se eu puder. E se eu não puder, eu posso trazer em outro momento, porque eu também não preciso saber tudo. E é tão leve poder vir aqui dizer isso, que eu sou psicóloga, que eu sou, né, talvez uma referência aqui na minha área, e eu não preciso saber tudo. Eu posso estar sempre aprendendo, vocês, inclusive. Muito obrigada. Dúvidas? Comentários, sugestões, feedbacks? Agora depois dessa técnica. Eu fiz questão de trazer essa técnica, sabe por quê? A gente tem... Tudo é frescura, né? Hoje em dia, mas, sabe... Quando a gente está num estado ansioso, quando a gente se cobra demais, quando a gente se critica demais, o corpo libera, de fato, cortisol. Vocês sabem disso, né? O corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. Isso vai adoecendo a gente, isso vai corroendo o nosso organismo. E a autocrítica libera muito cortisol. Toda vez que a gente se critica, que a gente se culpa, tô falando aqui nós e nós, né? A gente fica tenso. E aí, o que seria assim uma outra ideia? O que é uma outra versão para a gente poder ficar mais tranquilo? É isso que a gente fez agora. Autocompaixão. Autocompaixão não é permissividade, não é autopiedade, é bem pelo contrário. A autocompaixão muitas vezes vai fazer a gente fazer coisas que a gente não queria fazer, mas que a gente precisa para o nosso bem. Só que a gente vai fazer com muito amor. Autocompaixão, tanto em palavras calmas, palavras doces, palavras carinhosas. Tu vai errar porque tu é humano e eu tô aqui contigo do teu lado para te orientar. O que a gente pode aprender com isso? Tu é capaz, tu pode, tu vai conseguir. Tudo isso libera, sabe o que no corpo? Não é o cortisol que libera, é a ocitocina. Alguém já ouviu falar de ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor. É o hormônio da conexão, do vínculo, é o hormônio que a gente sente quando a gente está seguro. É o hormônio que a criança sente quando está no nosso colo. E esse hormônio, quando está agindo no nosso organismo, faz a gente ficar assim, ó, relaxado, tranquilo. A gente se sente seguro, a gente se sente amado. Então, uma outra sugestão para a gente poder se reestruturar um pouquinho mais é abraçar. Vocês abraçaram vocês mesmos, agora a gente pode abraçar a pessoa que está do lado. O que vocês acham?
Abracem-se e sintam a ocitocina. Qual é a sensação desse abraço que vocês estão se dando? Qual é o sentimento? Qual é a sensação desse abraço? Abraçar desfaz um monte de coisas. É verdade. Vale mais do que 1000 palavras esse abraço. Assim foi. Eu te amo. Isso. É conexão. É conexão, é vínculo. Mas tem que vir um lugar de sentimentos. Isso. Então, esse Às vezes a gente nem tá com sentimento, mas quando a gente abraça, vem o sentimento. A gente não precisa estar bem o tempo todo. A gente não consegue. Mas a gente pode buscar ficar bem. Não como uma cobrança, mas como uma permissão. Uma permissão de estar bem, de se conectar com algo bom, se conectar com a alegria. Não como uma dívida. Tenho que estar bem, tenho que estar feliz, tenho que ser grato. É bom ser grato. É prazeroso ser grato. Quando eu sou grato, eu penso nas coisas boas que eu tenho. Eu penso no simples, no prazer do simples, no prazer do abraço, no prazer do toque, no prazer do passarinho na janela, do cafezinho quente, de ver o sorriso no rosto de quem a gente ama. Então a gente é grato porque faz bem, não porque eu tenho que ser. A gente o senhor Tenório, ele tem muito dessas frases, quando vocês perceberem que tem muitas frases saindo da boca de vocês ou nos pensamentos dizendo assim, tem que, precisa, devia, deveria. Lembre do senhor Tenório. E troquem por eu quero, vai ser bom para mim. Seria bom ser. Vocês vão se conectar, lembra do poder da linguagem, né? Vocês vão se conectar mais com o sentido daquilo que vocês estão fazendo. Eu tenho que estudar. Eu quero estudar. É bom estudar. Talvez não seja bom agora, mas depois vai ser bom. Ou eu posso ver um aspecto bom nisso que eu estou fazendo. Então, é uma dica também para trazer mais cenourinha e menos fugir do predador. Mudar a linguagem que a gente usa. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fico à disposição. E se vocês quiserem fazer algum comentário, falar, né, o que vocês acharam de tudo isso, eu sinto que eu trouxe muita coisa. Eu sou nova nesse mundo de fazer palestras, eu não sou acostumada com isso, quero fazer mais para poder transmitir um pouco mais essas questões, mas eu ainda estou aprendendo. Então, às vezes eu me perco um pouco no raciocínio, eu falo demais, mas eu vou aprendendo com o tempo. Mas se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, ou tiverem alguma pergunta para me fazer também, o que vocês quiserem, eu fico à disposição. agradecer pela te doar agradecer. Ai, o prazer é meu. Eu fico uma aluna da adolescência. Ah, que... Aham. Uma filha adolescente, né, 13 anos. E essa dificuldade hoje em dia, né, com as células, trabalhar psicologia positiva. Eu acredito. Acredito, a tela ela se torna um vício também, né? É bem desafiador. E aqui é uma dúvida até que a Lilian trouxe, eu acabei não lembrando mesmo de comentar. Porque quando os filhos vão ficando mais velhos, na adolescência, na idade adulta,
a gente vai percebendo que a gente não tem tanto controle sobre eles, né? Muitas vezes os filhos vão estar sedentos por exercitar aquela necessidade emocional básica. Dá para ver, não? Da autonomia, do sentido de identidade. Isso aqui aflora na adolescência imensamente. E quando, muitas vezes, e isso eu falo com todo o carinho do mundo, porque como pais, ainda mais nas últimas gerações, nós não tínhamos informação, a gente não sabia tudo isso. Muitas vezes a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente recebeu e ainda faz muito. Mas a gente às vezes não aprendeu a trabalhar esse senso de autonomia, senso de identidade nos nossos filhos. E aí, às vezes o filho vai se desconectando da gente, vai buscando outras pessoas ou outros lugares em que ele se sente mais escutado, valorizado. Isso estou trazendo como exemplo, tá? E aí o mundo é cheio de tentações também, né? Muita dopamina, telas, Instagram, redes sociais, o sentimento de destaque, de admiração, as curtidas, os likes, e a gente vai se perdendo também nesse mundo das redes sociais. E a gente vai se alienando das conexões que realmente importam. E na adolescência a gente fica perdido. E aí a gente encontra essas coisas e começa a se isolar um pouco mais. Então, o que fazer? Não tem uma receita pronta, uma receita de bolo, um caminho fácil. Mas uma coisa eu digo com muita firmeza aqui: forçar é pior. Tentar controlar, tentar reclamar, tentar. Tu só tá no quarto, mas tu não cobrar, né? A palavra é cobrar, só afasta mais. Então, muitas vezes, para a gente conseguir de novo uma conexão que pode ter se perdido ao longo do tempo, a gente vai precisar ter mais paciência e, e buscar essa conexão aos poucos. Conversando quando conseguem, criando oportunidades, sem se magoar. Muitas vezes a gente se magoa, a gente fica com aquela sensação quase como o nosso filho devesse algo para nós, devesse gratidão, devesse estar do nosso lado, depois de tudo que a gente fez, todas as noites mal dormidas, né? Toda a nossa doação. Nossa, outra que na adolescência é extremamente comum. Isso, essa busca pela identidade, por pertencimento grupal em outros lugares, é super normal. Mas acho que um ponto que pode ajudar aqui é isso, é não levar para o lado pessoal no sentido de, ele não quer a minha companhia. Não, é normal da fase. Mas o que eu posso fazer também para me aproximar desse adolescente? Sem deixar também de colocar as regras da casa, sem deixar de, né, ter tudo que precisa ser feito de uma forma amorosa, de uma forma firme, constante. Então, eu sinto que eu posso falar muitas coisas, mas eu não sei exatamente qual é a questão para poder focar melhor, mas espero que possa estar ajudando. Acho que o caminho muito é disso, é do diálogo, é da conversa, é que depende o caso, né? Na psicologia a gente sempre fala, tudo depende o caso, depende a pessoa, depende muita coisa. Muitas vezes o diálogo é a melhor ferramenta. E o diálogo, ele se perde quando a gente traz a raiva, quando a gente traz a cobrança, quando a gente acusa a outra pessoa. A gente perde a conexão. Daí entra de novo, né? Toda a repressão bloqueia o fluxo do amor. Se eu trago já num diálogo cobrando, tu devia, tu tinha, olha o que eu fiz, a pessoa tá bom, tá, desculpa, tá ali, tá, e bota o fone de ouvido e vai pro quarto. Então, para a gente se conectar com o filho, a gente precisa ser honesto emocionalmente, escutar o que ele está sentindo, falar o que a gente está sentindo. Conexão exige tempo, exige esforço, exige honestidade emocional. Quando fala de adolescência, a gente sente mais necessidade. Eu tenho um de 10 e um de 15. Eu estou nos dois juntos, né? A menina, falou da menina, quando veio agora, né? O meu menino disse que tinha, que era uma tsunami na vida dele. Passou e levou tudo. Mas já foi chamado de tsunami porque ele. E hoje, quando eu falei para ele, olha, eu vou estudar. Eu
Isso eu explico depois quando uma palestra. Daí eu mostrei post. Aí eu olho com a velha, pô, mãe, estava fácil quando era pequena. Agora que o adolescente tem que procurar ajuda. Olha só, eu esperei isso aqui. E na vida a gente sempre tem que procurar. Ótimo. Não, eu, vocês, todos nós. Por que não? Porque eu não sei tudo. Ótimo. Aí ele vai ser me tirando, né? Aham. Sim, isso. Mas tem que ser rápido, nem sempre. Uma coisinha. E só para, né, e como isso pode ser leve, essas brincadeiras, assim, pode ser uma coisa de espontaneidade, de leveza, de brincadeira, porque é isso, e que bonito isso de tu poder, não, filho, eu não sei tudo, eu vou aprender, eu sigo aprendendo, porque isso dá permissão para o filho fazer a mesma coisa, é um valor que ele leva, eu não preciso saber tudo, se eu não souber eu pergunto, se eu não souber eu estudo, eu vou atrás. Diminui a pressão e aumenta até a persistência, né? Pode falar. Tem uma de 13 anos e 4 meses e uma de 17. A de 17 é a minha irmã. Hoje, antigamente, ajudava-se a criar os irmãos. Hoje se diz assim, ó, não pode deixar essa responsabilidade para ela. Eu evito muitas coisas de passar para ela. E quando, no período curto, ela precisa cuidar da irmã, gera muita briga. Sabe? E aí tu deixa ela cuidar da irmã para criar responsabilidades ou vai poupar ela, porque não é obrigação dela. A gente não sabe o que faz. É difícil, né? Aí eu vou dizer de novo, que é isso que eu, no meio assim da fala, eu fiz um paralelo. Ó, isso aqui eu acho que é a crença que mais dificulta nós pais hoje em dia. É informação para os dois lados, brigando entre si, e a gente não sabe qual lado ir. E aqui, de novo, entra a conexão e a flexibilidade. Não é nem 8 nem 80, não é nem tudo ou nada. Então, por que veio essa coisa, né, de não botar a responsabilidade de cuidar dos irmãos, de criança não trabalhar? Porque tinha exploração infantil, porque era um extremo absurdo, né? E realmente não é uma responsabilidade. Então, é diferente ela auxiliar, é diferente ela passar um tempo cuidando aqui, ali, ocasional, como tu trouxe, que me parece algo flexível, de ela ser a mãe da filha mais nova, de ela ser, assim, dela sentir o peso da responsabilidade sobre ela. Então, por isso que tudo, o termômetro aqui é ela. O termômetro é conversar com ela, é saber como ela está se sentindo, como é aquilo para ela, e envolver a ela numa atividade que é apresentada não de uma forma penosa, não de uma forma tu tem que ajudar, tu tem que, mas de uma forma que ela, isso aqui é muito, como é que eu não falei disso, mas é tão importante isso, o reforço positivo de quando a criança faz algo legal, algo que é valoroso, quando a criança ajuda, quando a criança é útil, é mais importante. Esses momentos são cruciais. É mais importante a gente poder reforçar aquele comportamento dela. Minha filha, que legal, eu me alivio tanto quando tu consegue me dar uma mão aqui com a pequena. Isso foi, tu é muito útil, tu é muito prestativa, que bom que tu me ajudou com isso aqui. E convidar ela para perceber as coisas boas. Tu vê como é o nome da pequena? Tu vê como a Malu gosta de ti, né? Tu vê como a Malu olha para ti quando tu tá cuidando dela. É tão bonito ver vocês duas brincando juntas. A gente fala, parece uma coisa tão banal, mas para aquela adolescente que tá escutando isso, para aquela criança, ela tá. Aqui entra, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui entra o autoconceito. Quem sou eu? Né? Então, ao invés daquela. Como é que é o nome da mais velha? A Melissa. A Melissa, em vez dela estar recebendo frases do tipo. Tu devia ser grata, tu devia me ajudar mais, isso não é menos que tua obrigação, eu já tô te dando o mínimo para tu ajudar aqui, eu já nem te cobro muito. Então ela tá ouvindo, eu sou ingrata, eu não sou boa o suficiente. Então, não, tu tá dizendo, que legal quando tu ajuda a tua irmã, tu é tão útil, tu é tão prestativa, isso me alivia, né? Então tu foca nas coisas boas, tu reforça essas qualidades, e com o tempo ela vai despertando o desejo por aquilo. Tem uma metáfora para eu trazer para vocês bem interessante, que é a metáfora dos lobos. Todos nós temos 2 lobos dentro da gente, tá? Vamos imaginar assim, a historinha é uma criança indígena com o ancião lá.
e o ancião está contando a história dos lobos. E a criança diz assim, tá, e o que esses lobos estão fazendo aí dentro da gente? Aí o senhor diz, eles estão sempre em guerra, eles estão sempre em conflito, um brigando com o outro. Aí o mais novo pergunta assim, né, o menino pergunta, tá, mas e qual é o lobo que ganha? Que é esses lobos aí? E ele diz, um dos lobos é o lobo da raiva, da competição, da inveja, da preguiça, do rancor, da mágoa, da tristeza, da ansiedade, da culpa, da vergonha, do ódio. Então, esse lobo, ele cresce, né? Quando a gente cobra, quando a gente diminui o outro, esse lobo tá crescendo, quando a gente se vinga, dá uma patada, esse lobo tá ali. E o outro lobo é o lobo do amor, é o lobo do perdão, é o lobo da compaixão, da benevolência, da caridade, da parceria, da amizade, da empatia, da conexão. Esses dois lobos existem dentro de todos nós. Ninguém é só luz e ninguém é só escuridão. Todos nós temos os dois. Então, o menino pergunta aí qual é o lobo que ganha essa batalha. E aí o senhor responde: é aquele que tu alimenta mais. Então, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim na visão da psicologia. Nós fazemos escolhas diárias, de momento a momento, de qual é o lobo que nós queremos escutar. É o lobo da ansiedade? É o lobo que está preocupado com o que vai acontecer amanhã? O lobo da raiva? Ou é aquele lobo que diz, calma, tá tudo bem, devagar, eu tô aqui? É o lobo do amor? Então, nós temos essas escolhas a todo momento. E quando a gente cria uma criança, tendo essa percepção, o ideal é a gente poder reforçar a parte boa. Porque ela tá lá. Ela tá lá. E quando a gente dá muito valor para a parte ruim, a Jane Nelson fala que o mau comportamento, ele é fruto da desconexão. Uma criança muitas vezes vai se comportar mal porque ela está tentando, de alguma forma, receber algum tipo de atenção, de destaque, que ela não está conseguindo de outras formas. Então, reforçar o positivo, reforçar aquilo que a criança está fazendo bem, é mais importante ainda do que criticar. Mais alguma dúvida? Então, agradecemos imensamente. Espero que venham mais vezes. Que legal, muito obrigada.